Vamos abrir a palavra do Senhor. Então você que está na sua casa, pegue a sua Bíblia, o livro ou o aplicativo no celular. Vamos abrir a palavra do Senhor agora, então, para estarmos compartilhando o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. E a palavra do Senhor hoje, então, está em Mateus, no capítulo 6. Estávamos fazendo aqui na igreja, toda a primeira quarta-feira do mês, a exposição das instruções de Jesus, segundo a oração, a respeito da oração. Então, na primeira quarta-feira desse mês, a gente viu Mateus capítulo 6, versículo 5, como nós não devemos orar, não devemos ser como os hipócritas. Hoje, então, por conta de todas essas coisas que têm acontecido no mundo, Deus ministrou meu coração para estar continuando a exposição, então, das instruções de Jesus sobre oração, até chegar ali no versículo 9, que ele vai estar falando, sobre o Pai Nosso. Então, hoje nós vamos ver o versículo 6. Mateus, no capítulo de número 6, versículo 6. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Vocês que são grandes conhecedores da palavra de Deus, vai ser facinho de vocês achar em casa. Mateus, capítulo 6, versículo de número 6. Amém. Assim diz a palavra do Senhor: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Amém, aleluia. Na primeira, então, parte desse texto, que foi no versículo 5, a gente viu algumas informações sobre Mateus, sobre o livro. Eu vou dar algumas repassadas, uma revisada, mas de maneira breve e rápida, porque já temos o primeiro vídeo. Depois vocês podem procurar lá no YouTube, ou nos comunicar aí, pedir aí que nós mandamos pelo WhatsApp, ou até mesmo na nossa página também está o vídeo da primeira pregação, então, das instruções de Jesus acerca da oração. Mateus, então, que escreve essa carta, ele é o apóstolo de Jesus. A pregação passada eu falei um pouco a respeito do chamado dele. Ele estava ali coletando impostos e a caminhada dele com Jesus, Falei também um pouco sobre a questão de que Mateus, ele escreve o evangelho, de Jesus, falando aos judeus. Ele está então mostrando para os judeus que Jesus, ele é o Messias. Então, o que acontece? Nesta carta, a primeira carta do Novo Testamento, o primeiro evangelho do Novo Testamento, Mateus, ele fala muito das tradições judaicas. Ele vai falar ele vai citar muitos exemplos do Velho Testamento, muitos versículos do Velho Testamento, que se você não tem, de fato, um conhecimento bíblico mais profundo, e não só bíblico, mas também das tradições judaicas da época, você não consegue compreender. Então, Mateus, ele dá essa ênfase porque ele está escrevendo aos judeus, ele está escrevendo à nação de Israel para mostrar que Jesus é o Messias. O capítulo 6, então, aqui, ele está dentro do que é chamado o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, o grande primeiro discurso de Jesus. O que acontece então é que Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, ele está ali contando a história então de Jesus, ali quando Jesus ele sobe a um monte, a gente não sabe que monte que é, mas ele começa a falar aos seus discípulos e as multidões vêm. Então, do capítulo 5 ao capítulo 7 é o Sermão da Montanha. Muitas pessoas têm na mente que o Sermão da Montanha é só ali no Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças e acabou. Mas a grande verdade é que esse grande discurso, o primeiro grande discurso de Jesus, ele começa no capítulo 5 e ele vai terminar lá na metade do capítulo 7. Mateus, então, 6 está incluído no Sermão do Monte. Nesse capítulo, do versículo 1 ao 18, Jesus, então, está tratando ali com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos sobre as principais práticas de piedade judaica. Existiam 3 práticas principais de piedade judaica. Queria ver se um judeu era piedoso, ele tinha que ter essas 3 práticas. Então, a primeira delas é o auxílio, a ajuda aos necessitados, que é as esmolas. O segundo é a oração e o terceiro é o jejum. Um judeu piedoso, ele tinha essas 3 práticas que Jesus são práticas de Deus do Velho Testamento, mas Jesus então também aplica ela à igreja e diz como a igreja deve fazer e o que ela também não deve fazer acerca dessas 3 práticas de justiça, prática de piedade. Você vai ver ali que o princípio geral do versículo 1 ao 18, ele vai estar explicando esses 3 pontos, então, as esmolas, a oração e o jejum. O que acontece, então, é que no versículo 1 ele dá o princípio geral.
Ele vai falar algo no versículo 2 em diante até o 18, e ele dá o princípio geral no versículo 1. Vocês podem seguir comigo aí. Mateus, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Veja então aqui que o princípio geral, se você conseguir entender o princípio geral, você entende a prática da esmola, a prática da oração e a prática do jejum. Se você conseguir pegar o princípio geral que Jesus fala aqui, ele não diz, veja bem, que não é para você fazer na frente das pessoas. Ele não está dizendo aqui que você só deve dar esmola escondido, ou só orar escondido, que nem ele vai falar aqui no secreto, que nós vamos ver hoje, no seu quarto. Ele não está dizendo que você não pode jejuar e sair de casa, ir para o teu trabalho, ou seja, está fazendo isso publicamente. Ele está dizendo que não deve ser feito para ser visto pelos homens. Olha só, tenha cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Ele não fala que não é para praticar na frente dos outros, ponto. Ele fala que é com o intuito de ser vistos por ele. Porque as obras de justiça, então, essas três práticas de piedade judaica, e que hoje é aplicada à igreja, ou seja, as obras que a gente faz para Deus, elas são, de fato, coisas que eventualmente algumas pessoas vão estar vendo. Na igreja você vai estar orando publicamente, você vai ajudar auxiliar alguma família, um morador de rua, algo assim, as pessoas vão ver isso. É óbvio, elas vão ver, mas o teu intuito, a tua intenção é glorificar a Deus, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Então o intuito é esse. Primeiro é glorificar a Deus, porque de fato já no capítulo 5, Jesus ele deixa claro isso daí. Mas eu estou explicando e detendo um pouco mais de tempo nessa parte aqui para que vocês entendam que muitas pessoas distorcem esses textos e muitas pessoas, até ali depois do século XVI, na Reforma Protestante, surgiu grupos dizendo então que Jesus ordenou que só podia orar no quarto. Então no culto não tinha oração. Eles iam então para suas casas e daí oravam em seus quartos. Mas veja que eles não pegaram o princípio geral que está no versículo 1 do que Jesus está falando. Ele não está proibindo a oração pública, ele está proibindo de você fazer, como nós vimos no versículo 5, de maneira hipócrita, que é alguém que faz para mostrar para os outros, para se vangloriar e não glorificar Deus, para ser glorificado. Mateus no capítulo 5, no versículo 16, vocês podem seguir comigo para deixar claro essa questão, para que vocês entendam o princípio geral, para que a gente entre no versículo 6, então, de Mateus 6, e não fique algo vago na mente de vocês, ou vocês não criem uma doutrina em cima de um versículo, que isso se chama heresia, né? Criar uma doutrina em cima de um versículo, né? E distorcer a Bíblia, para então aplicar e querer colocar como regra para os outros, que agora só pode orar no quarto. Mateus 5, versículo 16 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, quando você faz essa ligação na sua mente, que é o mesmo discurso de Jesus, do capítulo 5, entrando no capítulo 6, Jesus está no mesmo discurso, falando o quê? Que as boas obras nossas, as nossas boas obras devem ser vistas pelas pessoas. Que a nossa luz, ele diz, a nossa luz deve brilhar perante os homens. Mas ele explica certinho qual é o intuito. Vocês vão conseguir entender qual é a diferença. Não façam na frente das pessoas para serem vistos. E agora Jesus fala, façam na frente das pessoas para que a luz de vocês brilhe. Mas veja qual que é o princípio aqui. Para que o Pai de vocês seja glorificado. Ou para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Pegaram o princípio agora? Conseguiram compreender o que Jesus está proibindo e o que Jesus está dando como mandamento, como ordem? É o formato, é a prática, a intenção. Eu posso fazer orações na frente das pessoas, dar esmolas, jejuar, ajudar as pessoas, mas a minha intenção é glorificar a Deus, já não é mais fazer para ser vistos pelos outros. Então, o princípio geral no versículo 1, do versículo 2 ao 4, o ensinamento sobre as esmolas, do versículo 5, a oração dos hipócritas, versículo 6, que nós vamos ver hoje, a oração, a maneira de orar, né, o local secreto, o local onde você vai orar, as vãs repetições do versículo 7 ao 8,
como orar, então, do versículo 9 ao 13, e ele conclui no versículo 14 ao 15. Hoje, então, nós prosseguimos nessa parte que a gente pode separar o versículo 5 e 6 como a mesma parte, porque o versículo 5 ele ensina a advertência, Jesus faz uma advertência de como não devemos orar, e a recompensa de quem faz errado. Veja que quem faz errado tem uma recompensa. E agora no versículo 6, então, ele vai dizer como nós devemos orar e a recompensa daquele que ora certo, como ele ensinou. Mateus, então, no versículo 5, para vocês entenderem, ele diz assim, sigam comigo, capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Por que não ser como os hipócritas? O hipócrita está fazendo para se mostrar para as pessoas. Eles gostam de ficar de pé orando nas sinagogas e nas esquinas. Veja que o problema não é orar na sinagoga, nas esquinas, de pé, deitado, ajoelhado, como nós vimos na primeira parte desse sermão. Mas olha só, a fim de serem vistos pelos outros. Agora vocês entenderam que se vocês entenderem o versículo 1, o princípio geral, vocês conseguem entender o resto. Porque as três práticas de justiça, elas têm o mesmo esqueleto, a mesma estrutura. Ele está dando as mesmas instruções acerca de coisas diferentes. E o texto continua: eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, a recompensa deles é o que vem segundo a atitude deles. Eles têm uma atitude de fazer para ser visto pelas pessoas, não de glorificar a Deus. Então, se as pessoas vêm, eles já estão recebendo a sua recompensa. E se você quiser saber mais sobre esse versículo 5, nós temos o vídeo da primeira pregação, dessa que será uma série de pregações acerca das instruções de Jesus a respeito da oração. Amém? Então, o que vamos ver hoje é o versículo 6 de Mateus capítulo 6, o lugar secreto, que muitas pessoas comentam então sobre o lugar secreto, e nós vamos poder estar nessa noite vendo o contraste do versículo 5 e do versículo 6, a maneira errada e a maneira correta que Jesus nos ensinou, e vamos ver palavra, não digo palavra a palavra, mas frase a frase do versículo 6, para que a gente tenha um entendimento completo, e assim como Deus falou, né, Jesus disse, né, que a palavra dele venha nos santificar pela obra do Espírito Santo. Então, para que nós sejamos santificados pela palavra, pela verdade, nós temos que compreender essa verdade, e para pregar essa verdade, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai fazer com que a gente lembre, ou seja, se ele vai fazer nos lembrar, ele vai fazer lembrar de uma coisa que a gente já sabe, que a gente aprendeu, né? Então vamos ver ponto a ponto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Primeira parte do versículo diz assim, veja a semelhança com o versículo 5. Versículo 6, mas quando você orar, veja que Jesus ele não está dizendo aqui, como eu expliquei na semana passada, na primeira semana, né, da pregação dessas instruções de Jesus, ele não está dizendo se você orar, se talvez, se por acaso, você é cristão, meu seguidor, meu discípulo, você tem ministério, e talvez você ore, talvez você não ore. Não, ele diz assim, mas quando você orar? Quando ele diz, então, quando ele coloca essa palavra no meio da frase, quando, ele pressupõe, Jesus está pressupondo que você tem uma vida de oração. Ele não está ensinando aqui, ele não está incentivando você a orar, ou dizendo assim, vocês têm que orar, comecem a orar. Não, ele está dizendo aqui, quando você orar, ele está falando com os discípulos. No começo do versículo 1 do capítulo 5, diz assim, que ele fala aos discípulos, mas a multidão se aproxima, ou seja, a multidão escuta, mas ele está falando aos discípulos, ou seja, ele está falando com pessoas que já têm uma vida de oração, que já têm a prática de orar. Porque, de fato, se somos discípulos de Jesus, somos cristãos, nós seguimos as ordens de Jesus, o exemplo de Jesus, e Jesus orava, e nós somos seguidores dele, então Jesus está falando a nós, quando você orar, o momento que você orar, ele pressupõe que você já ora, e ele vai dar a instrução de qual é a maneira que deve ser feita. E o texto continua, então, quando você orar, vá para o seu quarto. E veja que interessante aqui, esse eu acho que é o texto, é a parte do versículo 6 mais enfatizada pelos pregadores. Apesar de não ser a parte com mais importância, é importante, mas não a parte que mais tem importância. Mas é bastante enfatizada, porque Jesus ele não está falando aqui de um quarto comum. Ele está falando de um lugar diferente, né? Então, se nós pegar o texto aqui, quarto, você vai para o quarto da sua casa. Se você é casado, vai ter a sua esposa ou seu esposo no quarto lá, e você na verdade não vai conseguir encontrar talvez um momento para ficar sozinho, a sós com Deus,
para ficar que esse é o princípio que Jesus está ensinando aqui, de você ter só Deus como teu espectador e não mais as pessoas ao teu redor. O que o grego traz aqui, a palavra quarto, que no grego é a palavra tameion, ela significa, o significado original, porque se você entender o grego, se você entender o original, você vai entender de que parte da casa exatamente Mateus está nos descrevendo que Jesus ensinou, que é para a gente ir. Vá para o seu quarto, vá para o seu tameion. Tameion é uma câmara de armazenamento, é uma despensa, é um depósito, é um lugar da casa, assim como nós temos hoje, uma despensa, um depósito, é um lugar ali onde você coloca bugiganga, que você coloca as coisas que você não ocupa mais, muitos guardam até comida e fica misturado ali, várias coisas estocado naquele lugar, ou seja, é aquele quartinho que você fecha a porta, tranca e você não quer mostrar para ninguém. Quando você chega alguém na tua casa e você vai mostrar a sua casa, as pessoas mais antigas têm esse costume, o quarto aqui, o quarto dos meus filhos e tal, a sala, a cozinha. A despensa é o quartinho da bagunça, é o lugar que você geralmente não vai querer mostrar para ninguém, porque é o local da casa mais reservado, o local mais escondido, o lugar mais calmo até, porque é um lugar que você não vai lá com frequência. Então, tameion, Jesus está falando não ir para o seu quarto onde você dorme, mas vá para aquele quartinho escondido, vá para aquele quartinho onde você não mostra e não quer que ninguém entre lá. Vá para lá e é lá que você deve então praticar a sua oração. Mateus está nos mostrando que Jesus ele está ensinando aos seus discípulos, e Mateus estava lá nesse dia, que nós devemos ter uma vida íntima com Deus. Jesus aqui não está proibindo, vou enfatizar de novo, orar em público. Jesus ele orava em público também, mas ele está falando assim, quando você quer orar a Deus, só você com Ele, quando você quer ter uma vida íntima com Deus, então você vá para o lugar da sua casa, aonde ninguém vai te incomodar, aonde ninguém vai ter acesso, onde vai estar só você e Deus. Então é um lugar onde você vai estar a sós com Deus. E o texto continua, sigam comigo ali. Ele diz então, vá para o seu quarto. Quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Veja que interessante aqui o que Jesus está falando. Ele está sendo extremo, na verdade, aqui. Ele está dizendo, vá para aquele lugar lá, mas não só vá. Não corra risco de ser interrompido, não corra risco de ser visto, feche a porta. Jesus ele está sendo extremo, porque você já está num lugar da casa onde já é um lugar onde as pessoas não têm acesso. E é interessante, se você entender um pouco sobre a história ali do primeiro século, os manuscritos daquela época, como era uma residência naquela época. Hoje para nós é simples, né? Cada parte da casa tem uma porta, todos os quartos têm porta, às vezes da sala para a cozinha tem outra porta, para entrar para a sala tem a porta, às vezes tu faz uma porta dos fundos para entrar para a cozinha, todo lugar tem porta. Mas a verdade é que a residência daquela época não tinha porta. Claro, tinha porta de entrada, mas dos quartos não tinham porta. Os quartos naquela época não tinham portas. Então o que acontece? Jesus está falando que era naquele lugar, o tameion, que é o único lugar, fora a porta de entrada, que eles colocavam porta, lugar de dentro da casa, compartimentos, sala, cozinha, quartos, o único lugar que tinha porta, então era o depósito. Jesus está falando assim, você vai lá para aquele quartinho lá, no fundo da tua casa lá, mas não esqueça, fecha a porta. Não corra risco nenhum de ser interrompido. O tameion lá, o depósito, você vai lá fechar a porta, onde ninguém vai estar te vendo, onde nem os teus familiares. Muitas vezes a gente está orando, né, na madrugada, e algumas vezes acontece isso, a minha esposa acorda e me vê orando, ou ela às vezes se retira de manhã cedo, antes de trabalhar para ir orar na sala, mas eu escuto que ela está orando, escuto os louvores, né? Então Jesus ele está dizendo assim, não é que você não pode ser visto, é que se você quer ficar a sós com Deus, então tome essas precauções. Veja que Jesus está sendo extremo, né? Vá para aquele quartinho lá, secreto, depósito, o quartinho da bagunça e feche a porta. Feche a porta. Fique lá dentro a sós com Deus. Isso não só evita de você ser aquela pessoa do versículo 5, que é o hipócrita, que a palavra hipócrita naquela época era direcionada a um ator, aquele que está atrás de alguma coisa, está atrás da máscara, né? Atrás da máscara ele pode estar chorando, né? Ou pode estar mentindo, mas na frente ele tem uma máscara a qual ele mostra para as pessoas. Esse é o hipócrita.
Então lá no teu quartinho secreto, lá no Tameion, você não vai correr o risco de ser o hipócrita. Sabe por quê? Porque não tem ninguém para você se mostrar. Não tem ninguém para você atuar. Não tem ninguém para você dizer, ó, quão espiritual eu sou. Ó, quão santo eu sou. Olha como eu oro, eu choro na oração. Glória a Deus. Então, muitas pessoas têm uma aparência de piedade, aparentam estar orando a Deus, mas são o que Jesus fala no versículo 5, o hipócrita. Lá dentro, então, do Tameion, com a porta fechada, o único espectador é Deus. E isso não só evita de você olhar para os lados e ver que as pessoas estão te olhando, então querer orar de maneira mais formal. Ó, Senhor meu Deus e meu Pai, santo és tu, hoje estamos aqui, nos colocamos em tua presença, e toda essa formalidade que muitas vezes a gente tem, porque de fato a gente está num local público, e muitas vezes a nossa oração ensina os irmãos a orar. Mas muitas vezes a gente só está fazendo isso com o intuito do irmão, de ser visto pelos irmãos. E lá no Tameion, lá no quartinho, no depósito, com a porta fechada, você não vai correr o risco do teu coração enganoso, o meu coração enganoso, ter impulsos de ser um hipócrita, de estar orando para que as pessoas estejam vendo. Veja o exemplo de Jesus. Lucas, no capítulo 5, no versículo 15 ao 16. Lucas, capítulo 5, versículo 15 e 16. Diz assim: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Olha a atitude de Jesus. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Era importante o que Jesus estava fazendo? Era importante que as pessoas fossem abençoadas? Era importante então que Jesus curasse essas pessoas, expulsasse demônios, pregasse o reino de Deus? Era muito importante. Era essencial. Mas tinha uma coisa que Jesus priorizava, que estava em primeiro lugar na sua vida, e isso nos traz um ensinamento muito grande do porquê nós temos que organizar a nossa vida, ter um cronograma diário, assim como nós temos um horário para acordar, um horário para café, um horário de trabalho, um horário de almoço, um horário para trabalhar na parte da tarde, um horário para terminar o trabalho, e muitas vezes você não faz, e eu também não faço, o que Jesus ensina com a sua vida, não só com as suas palavras. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Para o desenvolvimento do ministério de Jesus, Jesus entendeu algo que muitas vezes nós não entendemos. Que em primeiro lugar na nossa vida, para exercer e fazer qualquer boa obra, para que essa luz das boas obras brilhem perante os homens e Deus seja glorificado, primeiro eu tenho que estar em comunhão, em conexão com Deus. Eu tenho que estar a sós com Deus. Jesus se retirava para lugares a sós. E agora vocês vão entender porque eu estava enfatizando de antes, então, que não é só para você não ser um hipócrita, mas é para você também não se distrair com as coisas desse mundo. O grande pastor e teólogo do nosso tempo, grande expositor da palavra, o John Piper, um pastor norte-americano, ele diz assim: o diabo usa coisas boas para te impedir de orar. E a grande verdade é essa. Muitas vezes não é o pecado que nos impede de orar. Você não deixa de orar para o cristão, né? Eu estou falando de um crente. Lembre-se que Jesus está falando aos discípulos, de um cristão. O cristão não vai deixar, eu tenho que orar, mas será que eu oro ou será que eu vou trair a esposa? Não. A esposa diz assim, mas será que eu oro ou vou fazer fofoca com as vizinhas? Ou vou fazer fofoca com as mulheres do meu trabalho? E não tiro também os dois pontos para cada lado, né? A mulher para deixar de orar para ir trair o marido, ou o marido para fazer fofoca, né? Porque hoje tá comum entre homens e mulheres essa prática pecaminosa, né? Mas dei esses dois exemplos para que vocês entendam que o que esse teólogo está falando é real. O que vai te tirar de orar são coisas boas e muitas vezes até o seu ministério para com Deus. A grande verdade é essa. Não é ruim você ficar na frente do teu celular vendo as tuas redes sociais. Muitas vezes você está vendo mensagens, postagens de teólogos, de pastores, de grandes homens e mulheres de Deus, e você está lendo ali sendo edificado, mas você está deixando esta coisa que pode ser boa, estou falando que pode ser, não que é, pode ser se você está usando para Deus,
mas você está deixando o momento de oração, o momento de comunhão com Deus de lado para estar então fazendo essas outras coisas. Às vezes você está com a sua esposa, com o seu esposo ou com os amigos assistindo um filme, indo fazer um lanche, às vezes você está trabalhando até mais tarde. Existem várias coisas, tem pessoas que trabalham durante o dia e ainda trabalham em outro emprego durante a noite, então não tiram esse tempo de quando você orar, você tem uma prática de oração, você ir para o seu quarto e fechar a porta. Jesus ele se retirava para lugares solitários para estar em oração, para estar glorificando a Deus e estar em comunhão com Deus. Se lembre que o quarto com a porta fechada é intimidade. Jesus ele ia para lugares solitários. Veja como Jesus não tinha uma casa, não tinha onde reclinar, ele procurava lugares solitários. Se você não tem despensa, esta é a moral de você estar sozinho, de você achar um lugar a sós com Deus para estar com intimidade. E veja bem, muitas vezes o teu ministério, eu já passei por isso e tenho que me policiar para não passar por isso. Muitas vezes eu chego antes da reunião de oração e os irmãos estão ajudando aqui a limpar o local, porque aqui quem faz a limpeza e a organização são os homens, não são as mulheres. Então tem o irmão Cledimar que estava tocando carrom hoje e o Assir que estava tocando violão e cantando, são eles que fazem essa organização do local. Muitas vezes eu estou aqui com eles, então a cadeira está ali, me preocupando com a organização do local, os irmãos que estão aqui sabem disso, mais para cá, mais para lá, e o som como é que está. Mas quando antes do culto eu deveria estar muito mais tempo prostrado em oração, para estar me preparando, não que eu não me prepare em oração, mas principalmente próximo do culto, estar em conexão, em oração, a sós com Deus, para estar me preparando para esse momento de pregação. Então até o ministério, veja, o diabo usa coisas boas, ele faz com que a gente pense que estas coisas são mais importantes do que a nossa vida de oração com Deus. É importante que Jesus curasse as pessoas, expulsasse demônios, atendesse as multidões, era importante. Mas havia algo, e há algo nas nossas vidas, que nós aprendemos com Jesus que é mais importante. Estar a sós com Deus, em oração, intimidade, comunhão. Lembre-se, a ênfase de Jesus não é que você não pode orar em público, mas porque Jesus tinha uma vida de oração. Jesus ele orava bastante no secreto, é por isso que ele podia se levantar e fazer orações curtas. E eu estava conversando esses dias atrás aí com o pastor Leonardo, pastor da igreja anglicana aqui de Francisco Beltrão, e também o pastor Valdinei, da igreja Irmãos Menonitas dessa cidade. E o irmão Valdinei ele enfatizou exatamente isso. Jesus ele fazia orações curtas em público. E aconteciam coisas extraordinárias, mas porque Jesus tinha uma vida de orações longas orações, longos tempos, períodos de grande quantidade de tempo na presença de Deus, tendo intimidade com Deus. E o texto continua, então, a ênfase não é para você não orar em público, mas é que a tua oração no secreto tem que ser a tua prioridade, para que então você se levanta e desenvolva as coisas que Deus tem para a sua vida. O texto continua e diz assim, então, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai. Veja que interessante isso e que magnífico, cara. Nas instruções de Jesus sobre a oração, é a primeira vez que Jesus ele fala que Deus é o nosso Pai. Ele já tinha falado isso acerca das esmolas, mas agora na oração ele diz assim, ore ao seu Pai. Deus é o nosso Pai. Muitas vezes você não tem visto Deus como seu Pai, então nós temos vidas medíocres de oração. A gente vai lá, se ajoelha rapidinho, já está pensando em outras coisas, já está pensando amanhã, na outra coisa. Mas o que você tem que entender antes disso é que nem todos são filhos de Deus. E bem rapidamente eu quero deixar claro aqui que muitas pessoas têm a ideia de que todas as pessoas do mundo são filhas de Deus. Filhos de Deus, não. Nós somos criaturas de Deus. E agora, por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, então, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Está lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13. João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Entenda,
Quando nós nascemos segundo a carne. Nós somos criaturas de Deus, nós somos a criação de Deus. Mas quando Jesus vem, nós que éramos inimigos de Deus, nós que estávamos separados de Deus, nós então cremos nele, que a fé é um dom de Deus. Veja que não é uma vontade humana. É um novo nascimento, o nascer de novo, que fala em João no capítulo 3, que é a palavra grega, a frase grega, geneianoten, nascido do alto, nascido de Deus. É algo espiritual, é algo que Deus fez naqueles que receberam Jesus, que creram em Jesus e se tornaram, então, recebeu-lhes, Deus nos deu o direito de sermos filhos de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus. Antes, separados de Deus, inimigos de Deus, Romanos 6 vai falar, mas agora por causa da justificação, da cruz, do sangue de Cristo, do sacrifício puro e santo do nosso Senhor Jesus, nós temos paz com Deus e recebemos esse privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. E a grande verdade é que às vezes você não entende a paternidade de Deus na sua vida. Muitas vezes você não consegue orar, não consegue ter bons tempos com Deus porque você não entende que Ele é teu Pai. E muitas vezes você vê Ele como seu Pai só para pedir. Então você vai na presença de Deus, agradece algumas coisas e começa a pedir, vem com uma lista das coisas que você precisa e das coisas que você quer. Muitas vezes você não entendeu que Deus, sendo Pai, Ele é um Deus próximo, é um Deus que se revela, é um Deus que está próximo de nós, é um Deus que então Ele se achegou a nós, Ele nos resgatou, a graça dEle, o perdão dEle, a misericórdia dEle nos encontrou, e Ele é um Deus que quer ser íntimo de nós. E Ele sendo nosso Pai, então quando nós entendermos a paternidade dEle, quando nós entendermos que de fato quem Ele é na nossa vida e quem nós somos para com Deus, você e eu vamos conseguir ter bons momentos com Deus. Porque eu amo a Deus e Deus me ama incondicionalmente, eu amo a Ele sobre todas as coisas, Ele é o meu Pai e eu quero estar próximo dEle. Eu costumo exemplificar de tal maneira, muitas pessoas perderam os seus pais carnais, seu pai na carne aqui, de maneira drástica, ou talvez não conheceu, talvez não teve um pai, ou talvez já perdeu há algum tempo, e a maioria dessas pessoas, elas repetem as mesmas frases: como eu tenho saudade do meu pai, como eu queria ter aproveitado mais o tempo com meu pai, como eu queria ter um pai, como eu queria ter conhecido um pai, eu queria saber qual é a sensação de ter um pai. E eu fui assim por muito tempo. O meu pai e minha mãe se separaram quando eu era muito jovem, então eu cresci sem um pai, sem ter a visão de um homem dentro de casa, de um pai, segundo a Bíblia diz. E uma das coisas que Deus tratou no meu coração foi que num dia dos pais na igreja, Ele tratou o meu coração e Ele me mostrou que eu sempre tive um pai e que Ele era o meu pai, mas o que acontecia é que o desejo, o sentimento dentro de mim de não ter um pai, de achar que eu estava sozinho, é porque eu não o reconhecia como meu pai, mas eu sempre tive um pai. Deus sempre foi meu pai. Deus sempre esteve próximo de mim, mas muitas vezes, até hoje, o nosso problema é esquecer a paternidade de Deus e não nos retirarmos a sós com Ele. Então, se nós, muitas vezes, temos o desejo no nosso coração de estar com os nossos pais na carne, ou aqueles que já se foram, como seria bom se a gente ainda tivesse a presença dEle, mas pense você, nós temos um Pai santo, perfeito, Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que nos resgatou, que derramou sua graça, amor e misericórdia sobre a nossa vida, que deu seu Filho unigênito para nos dar a salvação, para nos resgatar, pagar o preço do pecado, para que agora nós tenhamos paz com Ele, e muitas vezes eu e você rejeitamos esse Pai, esse amor incondicional no nosso dia a dia. Talvez o problema, meu e seu, nesta noite, é que até hoje nós não reconhecemos Deus como nosso Pai Celestial, santo, perfeito e puro, e que nos ama incondicionalmente, e que somente nele, o nosso Pai, nós podemos encontrar conforto, paz, alegria, e de fato encontrar forças para prosseguir. Nós vemos o mundo em crise, nós vemos o mundo passando por essa pandemia, e eu não quero nem enfatizar muito isso daí, mas eu quero dizer que no lugar secreto, no Tameion, é onde você vai poder estar a sós com o teu Pai. Em vez de você ficar ouvindo as pessoas lá fora falando, cada uma falando uma coisa acerca disso, e muitas pessoas sofrendo de síndrome do pânico, de depressão, ansiedade, aumentando os casos de violência doméstica agora nessa quarentena, mas que nós venhamos saber que nós temos um Pai Celestial e que nós temos conforto nele e que nele nós encontramos força. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos ensina, quando é preciso Ele nos repreende, Ele nos castiga, mas é em amor, é por amor, para que então a gente reconheça
que de fato Ele nos ama incondicionalmente e Ele está próximo de nós. Próximo de nós. João, 1 João agora, no capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Vou repetir. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nós somos filhos de Deus, nós temos que entender, e não só compreender, não só ter o entendimento, viver dessa maneira. Por isso o mundo não nos conhece, por isso que o mundo não nos entende, porque não conhece a Deus, porque não conheceu a Deus. A partir de hoje eu quero dizer para você, que se você, quando dobrar os teus joelhos, no teu lugar secreto, não ser como um hipócrita que ora para se mostrar para as pessoas, ou para depois dizer, olha como eu oro 1 hora, 2 horas. Mas se você de fato olhar para Deus como seu Pai, como alguém que está próximo, que caminha contigo, que te auxilia, que está te fortalecendo e te guardando e te ensinando, Deus da sua vida, da minha vida, o Pai Celestial, aquele que nos salvou, a sua oração vai mudar. A sua vida de oração vai mudar. E não só a sua vida de oração vai mudar, eu quero dizer para você que a sua vida por maneira completa vai mudar. A maneira que você vai levantar amanhã vai ser diferente. A maneira que você vai ler as notícias vai ser diferente. A maneira que você vai caminhar por essa terra vai ser diferente. Porque agora você reconhece que Deus é o teu Pai Celestial, aquele que te ama incondicionalmente, me ama incondicionalmente. E que não importa as coisas externas que a gente possa estar passando, Deus, Ele nos ama. E é Deus que nos salva e Deus que nos guarda de tudo que pode estar acontecendo. O texto continua e ele diz assim: ore ao seu Pai que está no secreto. Mas a questão aqui não é que Deus ele está num lugar quase inalcançável. Você tem que procurar, você tem que perseverar para achar a Deus. Não é que Deus está escondido. Pelo contrário, nós nunca conseguiríamos encontrar a Deus. Nós nunca conseguiríamos nos religar a Deus. Ele se revelou a nós. Então o lugar secreto aqui não é o lugar onde Deus está escondido e você tem que achar, mas é naquele lugar que você e Deus vão estar a sós. É no lugar secreto que eu e Deus vamos estar a sós. Deus se revelou a nós, Ele se mostrou a nós, Ele nos resgatou. Agora nós, reconhecendo a paternidade dEle, sabendo que o único espectador que nós queremos ter na nossa oração secreta, e mesmo na oração em pública, em todas as coisas que nós fazemos, é glorificar e ter intimidade com Deus. E o texto continua dizendo, agora nós vamos para a recompensa. Como nós devemos orar? Ele disse que quando nós orarmos, então vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Não é que Deus está lá te aguardando, te esperando. Deus está em todos os lugares, mas é lá no secreto que você vai estar com o seu Pai. Então o seu Pai que vê no secreto, olha que interessante, agora quem vê é Deus. Você não é mais um hipócrita, você não consegue mais ser um hipócrita perante Deus, porque é Deus que está te vendo. O único espectador da sua oração, no Tameion, lá no secreto, no lugar secreto, na sua vida, na minha vida, na vida dos irmãos que estão aqui, é Deus. O nosso Pai Celestial, o nosso Pai Celestial, Ele que vê, Ele nos vê. E eu quero dizer para você também que se dispa na presença de Deus. E eu não estou falando só internamente, eu estou falando materialmente também, se for preciso. Tire a sua roupa, fique na presença de Deus como você é de verdade, como uma demonstração de que você não tem nada que você não possa falar para Deus. Ele sabe todas as coisas, mas às vezes nós queremos esconder partes da nossa vida. Deus, Ele nos vê. Deus, Ele é o espectador daquele que ora no secreto, aquele que é íntimo dEle, e lá no secreto Ele nos vê, e Ele vê o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, todos os pensamentos que nós temos. Não há nada que você não possa falar para Deus, não há nada que você não possa confessar, dizer, clamar ao Senhor. A oração não é uma maneira de você convencer a Deus de fazer o que você quer. A oração é para que você tenha intimidade. Eu tenho intimidade com o nosso Pai Celestial, aquele que nos ama incondicionalmente.
incondicionalmente, e é para que então Ele nos revele ainda mais a vontade dEle e o que nós devemos fazer. Então, o seu Pai que vê no secreto, agora é Deus que vê, o recompensará. E olha que interessante aqui, no versículo 5, tinha a recompensa então daqueles que eram hipócritas, mas a recompensa no versículo 5 é o resultado da ação daquele indivíduo. A ação daquele indivíduo era ser um hipócrita, orar para ser visto pelas pessoas. A recompensa dele era ser visto pelas pessoas. Deus não recompensa ele. Ele não está glorificando a Deus, ele não está buscando a Deus. Então a ação dele, o que ele fez, gerou uma recompensa. Mas aqui, no final do versículo 6, a recompensa é algo que Deus está atribuindo a nós. Não é a nossa ação que faz Deus nos recompensar. Não é o que nós fazemos que faz Deus nos recompensar, porque eu não fiz nada para ser salvo, Ele me salvou. Eu não estava nem vivo quando Jesus morreu. Mas as bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida, porque Ele quer, Ele é soberano. Mas a recompensa aqui, quando Ele diz aqui, então se você orar de maneira correta, ter intimidade com Deus, ficar a sós com Deus, reconhecer a paternidade de Deus, ter uma vida íntima com Deus, bons e longos momentos de oração sozinhos com Deus, Ele vai te atribuir uma recompensa. Deus, Ele está dizendo aqui, Deus há de te abençoar, Deus há de te retribuir. Veja bem, Deus, Ele nos salvou, nos resgatou, Ele é o nosso Pai Celestial, Deus, o Deus soberano, o fogo consumidor, o Deus criador de todas as coisas dos céus e da terra. Ele nos tem como filho e ainda Ele nos recompensa ainda mais. Olha todas as recompensas que nós já temos como salvos, como filhos de Deus. E se nós temos uma vida de intimidade, uma vida de oração, ainda assim Ele vai nos abençoar mais, nos retribuir, não esta ação, mas retribuir porque somos obedientes a Ele. Não é a ação que leva o resultado como bênção, mas é Deus bondoso e soberano. Ele poderia não nos retribuir em nada, porque é nós que precisamos orar, é nós que precisamos dEle, mas porque nós somos íntimos dEle, oramos, Ele nos abençoa, Ele nos retribui. Então, a partir da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, do sangue derramado, sangue aspergido, para pagar o nosso pecado, para estar servindo de propiciatório, nos justificando perante Deus, é que nós temos então o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, e agora nós temos então livre acesso. Cristo é o nosso mediador entre nós e Deus, e agora nós temos então o acesso a Deus através da cruz de Cristo, através do sangue do Cordeiro, através do nosso Senhor Jesus. Nós temos o privilégio de ter um Pai Celestial, um Pai perfeito, um Pai que nos ama, que nos repreende e que nos ama de fato incondicionalmente. Não há nada, não há o ministério, a internet, o celular, as redes sociais, o trabalho, nada pode nos impedir de ter uma vida de oração com Deus. Nada é mais importante. A cura, a bênção, o culto, a pregação do Evangelho, a proclamação do Evangelho, a vida evangelística, nada pode te tirar daquele momento que você separou do seu dia para estar a sós com Deus. O privilégio que nós temos de ouvir a voz de Deus, de ser aconchegados, de ser protegidos, de ser acariciados em oração pelo nosso Senhor. Não há nada externo, não há nada lá fora que possa nos tirar deste quarto, do Tameion, desse lugar secreto, solitário, que estamos só eu e Deus, e lá eu sou fortalecido. Lá eu sinto o amor, a misericórdia, a graça de Deus. Nosso grande e saudoso irmão que já está na glória, o grande evangelista, o Billy Graham, ele diz assim: dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. É isso, intimidade com Deus. Quanto mais você estar próximo dele, mais você ter momentos a sós, mais você vai conhecer a vontade dele, mais ele vai estar próximo de você. E você e Deus, e eu e Deus, nós e Deus seremos amigos íntimos. Um Pai Celestial, que eu sou íntimo. Feche a porta, esqueça de tudo que está lá fora. Deixe o celular, deixe a internet, deixe a sua esposa, o seu esposo, a sua família, para estar a sós com Deus. Deixe até, se for preciso, as obras que você tem feito.
Jesus, ele precisava curar as pessoas, mas havia algo mais importante: estar a sós com Deus. Feche a porta, deixe tudo para fora, deixe tudo que te atrapalha, tudo que vem interferir na tua vida com Deus, e fique a sós com Deus. E a maior recompensa que nós podemos ter acerca da oração é a própria presença do nosso Pai Celestial, do nosso Deus, a quem nós amamos sobre todas as coisas e que também nos ama incondicionalmente. Aleluia!